Todos achavam que ele era um órfão solitário, mas sua vida muda quando sua paixão de infância se revela uma espiã super perigosa e casa com ele. Asano era um maroto feliz, mas tudo mudou um dia quando toda a sua família morreu em um trágico acidente de carro. Ele foi o único que conseguiu sobreviver com cicatrizes e bandagens. Isso o assusta tanto que ele se recusa a fazer amigos porque não suporta vê-los se machucarem. A única pessoa que decide ficar ao seu lado é sua amiga de infância, Mutsumi Yozakura, que é a única pessoa com quem ele fala. Vários anos se passaram desde então e ambos entraram no ensino médio, mas mesmo após um mês na classe, ele se recusa a fazer amigos. Um pequeno grupo de 3 caras constantemente pede para ele sair e ser amigo deles, mas ele continua rejeitando todos os dias, enquanto Mutsumi ficou amigável com todos e se tornou uma ídola do colegial, que é a paixão de todos os garotos. Ela vai até Asano e se senta com ele para comer e diz para ele sair com os garotos às vezes, pois parecem amigáveis, mas Asano se recusa a fazer amigos e inverte a situação, alegando que se ela quer ser tão amigável, por que não saiu com o aluno do 3º ano que confessou seu amor por ela? Ela diz que não estava interessada e tira sua marmita, mas justo quando ia alimentá-lo, Kiyoshiro, que é o vice-diretor da escola, intercepta a mordida e começa a comê-la. Asano fica surpreso, pois nunca o ouviu chegando, enquanto uma irritada Mutsumi manda ele ir embora. Ele diz que não consegue se impedir de comer sua deliciosa comida caseira, mas decide sair antes de dizer a Asano para encontrá-lo em seu escritório depois da aula. Mais tarde naquele dia, Asano vai até o escritório confuso sobre por que ele quer encontrá-lo. Ele entra na sala e é recebido por Kiyoshiro, que preparou o chá e pede para ele sentar. Asano fica extremamente desconfortável por causa de quão perto Kiyoshiro está sentado, mas fica chocado quando ele começa a perguntar sobre Mutsumi e por que ele é tão próximo dela. Ele começa a se sentir estranho, enquanto Kiyoshiro mostra fotos de Mutsumi desde que ela tinha 3 anos, o que é muito estranho, já que eles só conhecem Kiyoshiro há um mês. Ele continua dizendo a Asano o quão difícil é manter os garotos longe dela e como teve que bater no cara do 3º ano até ele prometer nunca mais olhar para Mutsumi. Alarmes começam a soar na cabeça de Asano, quando de repente Kiyoshiro tira uma faca e a coloca na garganta de Asano em um movimento rápido, dizendo para ele rezar. Quando tudo parecia perdido, uma garota de cabelo branco entra pela janela parando ele e usa uma granada de luz para escapar junto com Asano. Ele acorda um tempo depois, à noite, e se vê cercado por rostos desconhecidos. Sua ansiedade social bate e ele começa a correr direto na parede, confuso sobre onde está. Mas Mutsumi diz para não se preocupar, pois essas pessoas são todos seus irmãos e ele está na casa Yozakura. Ela apresenta a todos. A garota de cabelo branco se chama Futaba, o cara de cabelo verde é Shinzo, a garota de cabelo rosa é Shion, o peludo se chama Kengo, enquanto o cabeça de balde se chama Nanao. Ela diz que eles são uma família de espiões e se sente aliviada depois de finalmente contar a verdade após esconder por 10 anos. Ele começa a surtar, mas ela diz para não se preocupar, pois espiões são muito comuns hoje em dia e você até pode contratá-los online. Ele ainda acha que é uma pegadinha e pega uma arma de Shinzo pensando que é de brinquedo, mas acaba disparando, o que o assusta muito, enquanto toda a sua vida vira de cabeça para baixo em questão de minutos. Futaba diz que eles são freelancers e, na verdade, tem uma classificação de 4,8 estrelas no Trustpilot por completarem seus trabalhos. Kengo diz que Kiyoshiro é o irmão mais velho que fica mais em evidência nas revistas de espionagem e é responsável por elevar tanto a imagem da família. Futaba diz que Kiyoshiro é o melhor espião de toda a família e pede desculpas em nome dele por colocar sua vida em risco. Ela conta a Asano que quando Mutsumi era criança, houve um grande acidente no qual ela se machucou gravemente e Kiyoshiro assumiu toda a culpa. Desde então, ele se tornou obcecado com o trabalho de proteger sua irmã não importa o que. Mas todos esses anos, ele deixou Asano passar porque ele era um amigo de infância. Tudo mudou recentemente quando receberam uma dica online no Twitter sobre alguém planejando um assassinato de Mutsumi. Isso deu a Kiyoshiro a desculpa para se livrar de Asano também. De repente, um alarme começa a soar na casa e todos começam a se levantar enquanto Futaba diz que Kiyoshiro deve ter entrado na casa para acabar com ele.
Asano começa a surtar, mas ela diz para não se preocupar, pois ele provavelmente é o mais seguro com eles, mas honestamente diz que mesmo lutando 5 contra 1, sua taxa média de vitória contra ele é apenas 30%. Ela se vira para Asano e diz que a única maneira de sua vida estar realmente segura é se ele casar com Mutsumi agora mesmo. Ela explica que sua família tem uma regra inquebrantável sobre não matar nenhum membro da família e nem que o Eiichiro quebraria essa regra. Tudo o que Asano tem que fazer é trocar anéis com Mutsumi e o casamento estaria completo, e eles poderiam viver como uma família. A palavra família dispara seu PTSD novamente, e ele começa a respirar pesadamente. Mas Mutsumi diz a Futaba que seria muito cruel com Asano, que tem medo de fazer conexões com pessoas. Futaba pede desculpas por ser insensível e todos começam a se preparar para bater em Kyoichiro quando de repente percebem que ele já entrou na sala e está sentado entre eles. Ele se vira para Shinzo e diz que destruiu todas suas armadilhas e manda empregarem Asano, mas Futaba se levanta e agarra sua gravata. Ela começa a girá-lo no ar antes de jogá-lo no chão, enquanto Shinzo usa seus braços robóticos para prendê-lo e Nanao toma alguns esteroides para socá-lo na cara, enquanto Kengo e Shion levam Asano embora com eles. Infelizmente, Kyoichiro está ileso e usa seu movimento especial para explodir ambos enquanto ele se levanta dizendo que eles deixam muitas brechas em seus ataques. Asano fica impressionado ao ver quão fortes essas pessoas são, enquanto Futaba diz que ela vai ganhar tempo. Ela corre até ele enquanto Kyoichiro começa a usar sua habilidade de fios de aranha para bloquear todos os ataques dela, antes de amarrá-la no teto. Shion diz a Kengo para esconder Asano em algum lugar enquanto ela pega seu celular e ativa alguns drones que descem do teto e começam a atirar em Kyoichiro. Enquanto isso, Kengo os leva para uma sala diferente e junto com Mutsumi colocam Asano atrás de uma moldura escondida. Um pouco depois, Kyoichiro entra na sala após destruir todos os drones, sem um único arranhão no rosto, apenas para encontrar Mutsumi e Asano juntos na sala. Ele manda ela entregar o garoto, mas ela começa a correr em direção a ele com uma arma, junto com o cachorro. Mas Kyoichiro está níveis acima deles, e a amarra com seus fios antes de remover sua máscara para revelar Kengo dentro. Sabendo que não adianta, até Mutsumi se revela usando o disfarce de Asano e diz a Kyoichiro que Asano não é perigo para ela. Mas ele diz que há apenas uma maneira de não machucar Asano, e é se ela concordar em nunca sair de casa. Isso a pega desprevenida enquanto Kyoichiro começa a andar em direção a ela, dizendo que ela nunca terá amigos, nunca terá romances, nenhuma diversão e até perderá seus privilégios de internet, mas pelo menos isso garantirá que ela ficará segura para sempre. Ele a abraça enquanto ela começa a chorar, pois sabe que não há outra opção, mas Asano, que estava observando tudo por um buraco, se revela e diz a Mutsumi que ela não precisa fazer isso. Kyoichiro manda ele cair fora, pois não tem mais utilidade para ele. Mas Asano grita com Mutsumi para dar o anel, pois está pronto para fazê-la sua família. Mutsumi chora lágrimas de alegria enquanto tira um dos anéis e o joga para Asano, que pula para frente para pegá-lo. Mas para seu desgosto, Kyoichiro é muito mais rápido e usa seus fios de aranha para prender tanto ele quanto o anel no último momento. Justo quando Kyoichiro pensou que finalmente acabou, Asano mostra sua tenacidade e força ao passar pelos fios que cortam suas mãos em pedaços, mas ele pega o anel e o coloca no dedo, completando o casamento e oficialmente se tornando um membro da família, enquanto os outros observam. Mutsumi o abraça fortemente, enquanto Futaba diz a um desolado Kyoichiro que agora ele não pode machucar Asano e também terá que treiná-lo para que ele possa proteger Mutsumi o tempo todo. Mais tarde, naquela noite, Asano se levanta para voltar, e mesmo que Futaba tenha oferecido para levá-lo de volta para casa, ele recusa e decide ir junto, pois acha que precisa de mais apoio mental agora. Ele se deita na cama olhando seu anel e pensando no dia maluco que teve, antes de cair em um sono profundo. Na manhã seguinte, ele acorda com um alarme, e no momento em que abre os olhos, vê Kyoichiro em pé em cima dele com uma faca nas mãos. Ele tenta estafacá-lo, mas ele rola para longe a tempo de se proteger, o que impressiona Kyoichiro, que afirma que foi apenas um teste amigável. Ele pergunta o que diabos Kyoichiro está fazendo na sua casa, e ele responde que esta é a chamada matinal tradicional da família Yosakura. Ele acredita justamente que ele estava apenas tentando matá-lo, mas Kyoichiro afirma que isso é tudo parte do treinamento,
porque para ser um espião, ele precisa dormir mantendo basicamente os olhos abertos. Ele então diz para se preparar para o exercício matinal tradicional Yozakura e usa seus fios para amarrá-lo completamente no ar. Enquanto isso, Mutsumi estava fazendo o almoço do dia e ouve os gritos de Asano, então ela corre para ver o que está acontecendo antes de encontrá-lo suspenso no ar enquanto ele força suas partes corporais a se esticarem. Ela grita para o seu irmão de soltá-lo, mas ele simplesmente olha para o relógio e diz que é hora de todos saírem de casa. Ele rapidamente pega Mutsumi e suas bolsas antes de pular pela janela, enquanto uma bomba explode dentro da casa de Asano, explodindo-a. Ele os coloca no chão e explica que a casa de Asano foi armada com uma bomba na noite passada. Ele promete explicar mais sobre isso, mas diz para ter uma coisa em mente. O objetivo principal da família Yozakura é proteger Mutsumi a todo custo. Ele então manda eles entrarem no carro enquanto Mutsumi ajuda ele a entrar. No carro, ele conversa com Shinzo, que descobriu que a bomba foi armada dentro da cozinha, o que significa que o alvo do assassinato era Mutsumi. Asano está muito confuso, mas ele responde que informações se espalham muito rapidamente em suas vidas, e a notícia sobre o casamento de Mutsumi se espalhou como fogo e quase todo mundo sabe sobre isso. Ele ainda está confuso e pergunta por que mirariam em Mutsumi, e ele responde que a resposta é muito simples. Ele afirma que Mutsumi é a 10ª chefe da família Yozakura. Ele elabora sobre a história da família e ao longo dos anos eles sempre participaram de espionagem, porque sua linhagem tem um poder especial que dá às crianças da família Yozakura habilidades sobre-humanas. Segundo ele, em cada geração, uma das crianças Yozakura nasce sem nenhuma habilidade sobre-humana, e essas, historicamente, sempre foram o chefe da família. Ele afirma que mesmo que o chefe não tenha poderes sobrenaturais, ele é o único que pode dar à luz a crianças com habilidades sobre-humanas. Isso significa que sem o chefe, a linhagem Yozakura e suas pessoas sobre-humanas simplesmente serão extintas, e é por isso que Mutsumi é a chefe legítima da família, e a única pessoa que pode manter sua linhagem viva. Ele fica um pouco irritado com o fato de que um perdedor como ele acabou casando com ela. Como sua família é tão antiga e famosa, eles têm toneladas de inimigos que querem erradicar a família Yozakura, e a melhor maneira de fazer isso é se livrar de Mutsumi. Enquanto ele estava dizendo isso, um carro se aproxima atrás deles, e algumas pessoas carregam e atiram um lança-foguetes neles, que o motorista consegue desviar a tempo. Asano fica assustado, enquanto Kyoichiro parece completamente tranquilo enquanto o carro é atingido por várias metralhadoras. Ele diz para não se preocupar, pois o carro é à prova de balas, e manda o motorista ir mais rápido. Os inimigos dão perseguição e tiram uma metralhadora de alta potência e começam a atirar na limusine, enquanto Kyoichiro calmamente bebe seu chá. Mutsumi diz para não se preocupar, pois seu cachorro de estimação Golias é o melhor motorista, o que o deixa ainda mais assustado, enquanto os inimigos atiram foguetes neles. As curvas acentuadas acabam derramando o chá de Kyoichiro, o que o irrita, então ele pula no teto e simplesmente usa seus fios para bloquear todas as balas, enquanto o cara do foguete atira outro RPG nele, que é totalmente destruído por seus fios. Após fazer um show, ele joga seus fios e corta os veículos perseguidores em pedaços, fazendo-os explodir, e volta para dentro como se nada tivesse acontecido. Ele diz que ele se casou com Mutsumi, o que significa que agora também é sua responsabilidade proteger Mutsumi a qualquer custo. Ele entrega uma arma a Asano e diz para matar qualquer um que ele suspeitar. Ele mostra a conta do Twitter da pessoa que armou a bomba em sua casa. Segundo Kyoichiro, ele é um dos melhores bombardeiros vivos e é incrivelmente perigoso, mas uma falha nele é que ele é viciado em redes sociais e basicamente expõe seus planos ele mesmo. Ele diz para Asano cuidar de Mutsumi o dia inteiro, pois tem que cuidar de outro trabalho, e ameaça matá-lo se ela tiver até um arranhão. Durante o período de educação física, ele acaba recebendo uma notificação em seu telefone quando o bombardeiro tuita que a segunda bomba já foi colocada. Ele olha ao redor e vê uma sombra se movendo pelos corredores, então ele imediatamente vai para dentro, em direção à enfermaria, onde a enfermeira pergunta se ele quer alguma coisa, então ele simplesmente se afasta de volta para dentro da classe. Ele observa Mutsumi durante o intervalo do almoço, quando ela conversa com suas amigas, quando de repente recebe a notificação de que a terceira bomba também foi colocada. Ele olha ao redor derrotado e percebe quão difícil é a vida de Mutsumi.
Enquanto estava imerso em pensamentos, os 3 caras se aproximam dele e oferecem chocolate, que para surpresa deles, ele prontamente aceita e come. Isso os choca, pois perguntam o que aconteceu com ele, já que ele nem falava com eles antes. Asano esqueceu totalmente de sua ansiedade social, mas ela começa a voltar e ele desmaia. Ele acorda na enfermaria sendo supervisionado por Mutsumi, que pergunta se ele está bem. Ele pensa em quão legal ela é e pergunta se ela está certa de que ele é a pessoa certa para ela. Ele afirma que mesmo sendo amigos de infância, ele nunca soube sobre sua família ou o fato de que ela tem que lutar para sobreviver todos os dias. Ouvindo isso, Mutsumi dá um golpe de karatê na cabeça de Asano, dizendo que ele está errado e que ele é quem entrou em uma família maluca como a dela, e na verdade, ela sempre quis se casar com ele. Isso o relaxa um pouco, quando de repente ele vê uma bomba colocada no teto da sala prestes a explodir. A bomba explode com um grande barulho, destruindo tudo dentro da sala, mas Asano consegue salvar Mutsumi se escondendo embaixo do sofá. Ele percebe que o bombardeiro é muito mais inteligente do que eles pensavam e estava colocando atualizações no Twitter para distrair Asano e fazê-lo focar apenas em Mutsumi. Ele remove seu casaco e certamente há uma pequena bomba presa em sua camisa, prestes a explodir. Ele percebe que o bombardeiro sabia que Asano ficaria por perto, então ele usou isso a seu favor e basicamente fez uma bomba de Asano sabendo que definitivamente atingiria Mutsumi também. Percebendo que não tem muito tempo, ele decide se sacrificar para salvar Mutsumi e pula pela janela aceitando sua morte. Mas para sua surpresa, Kiyoshiro o salva no último momento, enquanto ele fica pendurado pelos fios. Ele o elogia por suas ações e diz que seu trabalho terminou rapidamente, então ele veio verificá-los. Asano olha para a bomba para perceber que um dos fios entrou na bomba e parou seu temporizador, salvando Asano de morte certa. Ele diz a Asano que eles são família agora, e família vem primeiro. Ele promete que mesmo que odeie Asano por se casar com sua aderida irmã, ainda assim daria sua vida para garantir que Asano fique seguro. Ele puxa Asano de volta para dentro e enquanto brinca com a bomba, diz que o trabalho deles ainda não terminou. Nesse momento, os outros irmãos também chegam na sala, e Shinzo entrega um bombardeiro algemado aos pés de Kiyoshiro. Ele o amarra com o seu fio, junto com a bomba, e o joga no céu, onde o bombardeiro explode em um fantástico show de fogos de artifício, quando a família Yosakura, junto com Shinzo, assistem do sofá. Na manhã seguinte, Asano acorda depois de ter um pesadelo no qual ele assiste impotente enquanto Mutsumi é sequestrada. Depois de acordar, ele se sente um pouco tonto e acaba pisando na cauda do cachorro que lhe dá uma boa mordida de amor no braço. Ele desce e é imediatamente tratado por Mutsumi, que pede desculpas pelas ações do cachorro e começa a brincar com ele de forma muito fofa. Isso o lembra de quão triste foi seu sonho, e para garantir que nunca se torne realidade, ele vai até Futaba e implora para ela treiná-lo para que possa se tornar mais forte. Ele afirma que quer ser capaz de proteger Mutsumi de todo o perigo, pois até da última vez ele mal conseguiu salvá-la por sorte e teria morrido se não fosse por Kiyoshiro. Ela diz que ele é ingênuo se acha que pode se tornar forte tão rapidamente e mostra sua força enquanto explica que começou a treinar em todas as diferentes formas de artes marciais quando tinha apenas 3 anos e foi em sua primeira missão mortal aos 6 anos. Isso significa que mesmo para alguém com genes Yosakura, levou 3 anos para dominar as artes marciais, mas seria muito mais tempo para uma pessoa normal. Ela diz que ele é ingênuo se acha que pode se tornar mais forte apenas com base em suas emoções, mas está disposta a lhe dar uma chance. Ela pergunta se ele está disposto a entrar no programa de treinamento completo Yosakura, que provavelmente é a maneira mais rápida de alguém ficar mais forte. Ele fica animado, mas ela diz para segurar os cavalos, pois coloca a condição de que ele tem que ficar aqui na casa Yosakura por 1 mês completo, e só então seu treinamento real começará. Ele acha que seria super fácil, pois só precisa ficar aqui, mas no momento em que se levanta, uma armadilha ativa e ele mal consegue agarrar a borda enquanto olha para baixo para ver espinhos afiados embaixo. Futaba vem até ele e afirma que esqueceu de contar, mas toda a casa Yosakura está armada com armadilhas mortais para treinamento de espião, então não vai ser fácil, mas se ele conseguir sobreviver, ela o treinará ainda mais. Na manhã seguinte, ele acorda com o som do alarme do pássaro mais feio,
Mas como ele não acorda a tempo, uma bomba acaba explodindo dentro do quarto. Ele de alguma forma consegue sair do quarto enfumaçado, mas ativa outra armadilha quando um lança-chamas surge atrás dele e começa a queimar tudo em seu caminho enquanto ele tenta correr pelo corredor. Ele finalmente chega à mesa do café, onde Mutsumi cuida de seus ferimentos e ele pergunta como ela consegue evitar todas as armadilhas. Ela responde que as armadilhas não ativam para ela, o que o surpreende. Shion explica que as armadilhas são controladas por um computador, e uma vez que uma pessoa consegue desviar e desabilitar todas as armadilhas, ela é aceita como membro da casa pelo computador e ganha o privilégio de ativar ou desativar as armadilhas. Ela ainda diz que normalmente uma pessoa provavelmente pode limpar todas as armadilhas em 2 anos, o que é muito tempo, mas antes que Asano pudesse argumentar, ele começa a sentir uma dor no estômago. Futaba olha para ele e explica que toda a comida nesta casa é misturada com uma pequena quantidade de veneno para construir tolerância contra ele, o que não vai matá-los, mas definitivamente vai dar diarreia. Ele imediatamente se levanta e corre para o banheiro, apenas para ver que está completamente trancado e não vai abrir a menos que ele abra as fechaduras e quebre todos os códigos. Daquele dia em diante, a rotina diária infernal de Asano começa, e enquanto todos os outros na família conseguem desligar o pássaro antes que ele exploda, Asano acaba sendo vítima dele mais uma vez. A geladeira está coberta de lasers, então as pessoas precisam ter cuidado, mas não é problema para Shion, que usa seus drones para pegar o que precisa, ou Futaba, que usa sua velocidade sobre-humana para pegar suas bebidas. Mas Asano acaba ativando a armadilha, que revela várias metralhadoras que atiram imediatamente. Para ligar a TV, ele precisa usar uma arma e atirar no botão de energia do controle remoto, mas o recuo é demais para ele, e ele acaba caindo todas as vezes. Na mesa do almoço, ele ainda não consegue se acostumar com o veneno ou quebrar os códigos do banheiro, mesmo com o apoio moral de Mutsumi. E quando ele tenta tomar banho, o chuveiro serve para ensinar como sobreviver a interrogatórios russos, o que ele odeia. No dia seguinte, ele vai para a escola e parece um cadáver completo, mal respondendo perguntas. Acontece que ele foi forçado a usar uma camisa de 30 quilos para ajudar a manter sua força básica mesmo enquanto descansa. Após outro dia cansativo, ele tenta voltar para seu quarto, mas vê Mutsumi que adormeceu enquanto trabalhava na mesa. Ele coloca um cobertor em cima dela e, inspirado por seu trabalho árduo, ele sai e começa a praticar suas habilidades de tiro. Mutsumi acaba acordando e o leva para dentro, onde ela oferece chá e diz para ir com calma, pois ele já a protegeu anteriormente. Ela lembra que uma vez quando ela entrou no ensino médio, havia um grupo de baldias que eram ciumentos de sua popularidade, então tentaram levá-la ao galpão e cortar seu cabelo, mas ele apareceu no último momento e tirou as tesouras de suas mãos antes de começar a cortar o seu próprio cabelo. Os baldias pensaram que ele era um psicopata sem breno e fugiram assustados, o que salvou Mutsumi de ter seu cabelo cortado. Ele promete a ela que ficará mais forte e sempre ficará ao seu lado, e volta a dormir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar para a parte 2. Valeu!